Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje é dia de podcast, a catequese no seu dia. Lembrando que os nossos podcasts têm episódios novos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Sejam bem-vindos! Hoje é segunda-feira, dia 24/10/2022. Gostaria de fazer mais uma vez o convite a você que acesse a nossa playlist do nosso canal aqui no YouTube. Nós temos uma playlist toda ela sobre o Santo Rosário, então eu te convido a estar ouvindo essas reflexões. E também aqui na nossa playlist podcast A Catequese no Seu Dia, também tem muitos outros assuntos. Nós já falamos sobre a importância da catequese, já falamos sobre tantos outros assuntos interessantes, como se tornar um católico consciente. Muito interessante mesmo, vale a pena você fazer uma visitinha aí na nossa playlist para que você possa ouvir vários assuntos que já foram abordados ao longo desse tempo. Hoje nós vamos refletir então o capítulo 7 do livro Imitação de Cristo, do exame da própria consciência e propósito de emenda. Voz do amado. Antes de tudo, cumpre ao sacerdote de Deus, para celebrar, administrar e receber esse sacramento, que se aproxime com grandíssima humildade de coração e profundo respeito, com viva fé e piedosa intenção de honrar a Deus. Examina diligentemente a tua consciência, procura limpá-la e purificá-la quanto puderes, com sincera contribuição e humilde confissão, de sorte que não tenhas ou saibas que te pese na consciência, que te cause remorsos e te estorve o livre acesso. Detesta todos os teus pecados em geral e lamenta mais em particular as faltas cotidianas. E se o tempo o permite, confessa a Deus no recôndito de teu coração toda a miséria de tuas paixões. Aflige-te e geme por seres ainda tão carnal e mundano, tão pouco mortificado nas paixões, tão cheio de movimentos de concupiscência, tão pouco recatado nos sentidos exteriores, tão emaranhado em muitas vãs ilusões, tão inclinado às coisas exteriores, tão descurado das interiores, tão dado ao riso e à dissipção, tão duro para as lágrimas e a compunção, tão pronto para os regalos e cômodos da carne, tão indolente para as austeridades e o fervor, tão curioso por ouvir novidades e ver coisas bonitas, tão remisso em abraçar as humildes e desprezadas, tão cobiço de possuir muito, tão parco em dar, tão tenaz em guardar, tão indiscreto no falar, tão insofrido no calar, tão desregrado nos costumes, tão precipitado nas orações, tão sofrengo no comer, tão surdo à palavra de Deus, tão ligeiro para o descanso, tão vagaroso para o trabalho, tão atento para conversas fúteis, tão sonolento para sagradas vigílias, tão presunçoso por chegar ao fim, tão vago na atenção, tão negligente na recitação do ofício divino, tão tíbio na celebração da missa, tão seco na comunhão, tão depressa distraído, tão raramente bem recolhido, tão precipitado à ira, tão fácil de melindrar os outros, tão propenso a julgar, tão rigoroso em repreender, tão alegre nas prosperidades, tão abatido nas adversidades, tão fecundo em boas resoluções, tão preguiçoso em executá-las. Confessados e chorados, estes e outros defeitos, com pesar e vivo sentimento de tua própria fraqueza, toma o firme propósito de emendar tua vida e melhorá-la continuamente.
Depois, com plena resignação e inteira vontade, oferece-te a ti mesmo com perpétuo holocausto, em honra do teu nome, sobre o altar do teu coração, entregando-me confiadamente teu corpo e tua alma, para que assim mereças oferecer dignidade a Deus, o sacrifício, e receber com fruto o sacramento do meu corpo. Pois não há oblação mais digna nem maior satisfação para expiar os pecados que oferecesse a si mesmo, a Deus, pura e inteiramente unido à oblação do corpo de Cristo, na missa e na comunhão. Se o homem fizer o que está em seu poder e se arrepender verdadeiramente de seus pecados, quantas vezes a mim vier pedir graça e perdão, sempre dirá ao Senhor: por minha vida juro, não quero a morte do pecador, mas que se converta e viva. Não mais me lembrarei dos seus pecados, mas todos lhe serão perdoados. Em nossa reflexão de hoje, ouvimos com clareza cada uma dessas palavras, que toca profundamente em nosso coração e nos faz recordar como é importante estarmos ligados a Deus, como é importante estarmos preparados para receber a Deus. Por isso nós devemos fazer um exame de consciência. O exame de consciência, ele nos ajuda a prepararmos para a nossa confissão, que é importante para nós cristãos católicos confessarmos, para ficarmos livres do pecado e receber Jesus dignamente. Pois esse exame de consciência, ele vai nos preparando para um dos mais lindos momentos de fé, que é o ato de confessar a Deus os nossos pecados, buscando os nossos arrependimentos e assim podendo participar com dignidade da Santa Ceia do Senhor, onde vamos receber seu corpo e o seu sangue. Por isso, como nos diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a minha voz, não endurecei os vossos corações. Nós, por sermos pecadores, muitas vezes nós ficamos cegos perante aos nossos pecados. E diante disso, o nosso coração ele vai se endurecendo e tornando-se insensível às exigências do amor. E dessa forma, nós precisamos buscar a conversão do nosso coração para vivermos uma experiência profunda com Deus. O exame de consciência ele vai nos ajudar a refletirmos sobre o que há de errado em nossa caminhada. Nós sabemos, acreditamos e cremos que Deus é um Pai amoroso que nos faz ver o pecado para nos dar a graça do arrependimento e perdoar-nos. E dessa forma, Ele quer nos ver livre. O demônio não quer que nós possamos enxergar os nossos pecados. Ele quer nos afastar de Deus. E se nós buscamos os caminhos de Deus, nós devemos tratar desses pecados. Nós devemos nos arrepender e voltar à nossa caminhada. Por isso, é importante que você se confesse. É importante que eu esteja repetindo esta palavra para que você tome consciência do grau de importância que é uma confissão. Deus mostra o pecado para libertar e nos perdoar. Deus faz isso. O demônio, ele esconde. E quando mostra, é para nos deixar desesperados, enlouquecidos. Por isso, é importante que devemos afastar toda a energia, todos esses pensamentos ruins que nos impedem de ir para a confissão e termos toda a confiança no perdão de Deus. Porque Deus perdoa sempre quando existe o verdadeiro arrependimento. É preciso que eu me arrependa de verdade, de coração, e esteja ali preparado para me confessar e receber o perdão de Deus. Sendo assim, é muito importante que você faça um exame de consciência diário. E mais importante ainda,
que você esteja aberto, com toda a humildade, para que você possa também ouvir aqueles que estão perto de você. Quando nós fazemos esse exame de consciência, nós nos colocamos perante a Deus, escutando a voz da nossa consciência. E aí Deus vai falando conosco também, e vai nos ajudando. Por isso, vamos nos preparar para estarmos cada vez mais dignos de receber a Santa Comunhão, que é um alimento tão importante para todos nós cristãos. É tão bom quando vamos à Santa Missa e podemos receber o corpo de Cristo, porque já saímos de nossa casa nos preparando para isso. A semana inteira já nos preparamos para isso, para estar ali perante ao Senhor. Por isso, não deixe de comungar. E se há algo que te impede, procure então corrigir. Porque do mesmo jeito que o nosso corpo precisa da comida e da água para sobreviver, a nossa alma e nosso espírito também precisa do corpo e sangue de Jesus para uma vida espiritual equilibrada, bem alimentada. Pense nisso. Que Deus abençoe sua semana, que ela possa ser cheia de bênçãos, cheia de alegrias para você, para sua família, para todos aqueles que você ama e está pensando nesse momento. E que você possa sempre alcançar os seus objetivos acreditando que Deus sabe o que é melhor para você e na hora certa tudo vai acontecer. Grande abraço a todos, não se esqueça de deixar sua curtida, seu comentário e nos ajuda muito compartilhando também com outras pessoas a reflexão de hoje. Grande abraço e até quarta-feira para o nosso próximo encontro.